Se a sua mente não para de gritar exatamente quando tudo parece desmoronar, este vídeo é para você. Não é sobre fingir que está tudo bem, não é sobre forçar pensamentos positivos e não é sobre controlar a vida. É sobre algo muito mais profundo: aprender a silenciar o barulho interno quando o mundo externo está em caos, usando um dos ensinamentos mais poderosos e práticos que a humanidade já produziu, o estoicismo. Nas próximas quase 50 minutos, você vai entender por que a mente se torna o seu pior inimigo nos momentos difíceis. E mais importante, como interromper esse ciclo sem negar a realidade. Você vai sair daqui com uma forma concreta de recuperar a clareza, mesmo quando tudo parece dar errado. Antes de continuarmos, eu te peço só uma coisa. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu preso dentro da própria cabeça, enquanto o mundo lá fora continuava girando, deixa um "eu já passei por isso" nos comentários agora. Isso me ajuda a saber que não estamos sozinhos nisso. E de quebra, cria um pequeno registro do momento em que você decidiu encarar esse barulho de frente. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir não é motivação vazia, é um caminho real para recuperar o silêncio interior. Agora, respira fundo. Vamos começar exatamente de onde a maioria das pessoas fica presa. O barulho que ninguém vê. Você já notou que, quando tudo começa a dar errado, o mundo lá fora não é o único que desaba? Há um segundo colapso acontecendo ao mesmo tempo, mais silencioso, mais cruel, e quase ninguém fala sobre ele. É o barulho dentro da sua cabeça, uma ligação que não chega, uma conta que não fecha, uma conversa que termina de forma diferente do que você esperava, um plano que se desfaz sem aviso. O evento em si dura minutos, às vezes segundos, mas a mente continua. Ela não para, ela repete, amplifica, inventa futuras, cobra respostas, julga, compara, prevê o pior. E quanto mais você tenta se concentrar no que precisa ser feito, mais alto esse monólogo interno se torna. Como se a própria dor tivesse encontrado um microfone e decidisse gritar até você não conseguir mais ouvir nada além dela. É estranho, não é? O problema real pode estar acontecendo lá fora, no trabalho, no relacionamento, no banco, na saúde. Mas o sofrimento mais pesado acontece aqui dentro, em um espaço que ninguém vê, em um território onde só você vive. Você pode estar no meio de uma reunião, andando pela rua, deitado na cama às 3 da manhã, e ainda assim estar completamente preso. Preso em um loop de pensamentos que não pedem licença, pensamentos que chegam como se fossem urgentes, importantes, verdadeiros. Como se ignorá-los fosse uma irresponsabilidade. E o pior, quanto mais vulnerável você se sente, mais intenso fica o barulho. É como se a mente soubesse exatamente o momento em que você está mais frágil e aproveitasse para gritar mais alto. Você tenta se distrair, abre o celular, muda de ambiente, fala com alguém, tenta dormir, mas o monólogo continua rodando em segundo plano, às vezes em volume baixo, às vezes ensurdecedor, sempre presente. E aí surge uma sensação quase impossível de explicar, a de estar preso dentro da própria cabeça enquanto o mundo lá fora continua girando normalmente. As pessoas seguem suas vidas, o relógio continua andando, o sol nascerá amanhã, mas dentro de você parece que o tempo parou em um único pensamento doloroso que se recusa a sair. Não é fraqueza, não é drama, não é exagero, é o que acontece quando a mente deixa de ser uma ferramenta e se transforma em um amplificador de caos. O evento externo pode ser resolvido, ou não, pode melhorar ou piorar, mas o barulho tem o poder de transformar qualquer situação difícil em algo quase insuportável, porque ele não apenas reage ao que aconteceu, ele constrói uma narrativa em cima, uma história completa, com começo, meio e um final quase sempre sombrio. E é essa história que dói, não o fato em si. Você já parou para perceber a diferença? O que realmente aconteceu e o que a sua mente decidiu que aquilo significa? Essa diferença é o ponto onde a maior parte do sofrimento nasce e também o ponto onde, se você souber olhar com atenção,
pode começar a recuperar algo que parecia perdido, o silêncio, porque existe uma forma de interromper esse ciclo, não negando o que aconteceu, não fingindo que está tudo bem, não forçando um otimismo falso, mas aprendendo a enxergar o mecanismo que transforma um problema externo em um tormento interno contínuo. E aqui está a parte que quase ninguém questiona de verdade. Por que exatamente a mente escolhe gritar mais alto no momento em que mais precisamos de silêncio? A resposta não está no que aconteceu lá fora, está em algo muito mais profundo e muito mais antigo do que a maioria imagina. Por que a mente trai você nos momentos difíceis? A mente não está quebrada, ela não está falhando com você. Ela está fazendo exatamente o que foi treinada a fazer durante toda a sua vida e, de certa forma, durante toda a história da espécie humana. Quando algo dá errado, o primeiro impulso quase nunca é aceitar. É explicar, entender, controlar, prever. A mente precisa de uma história, precisa de uma causa, precisa de um culpado, precisa de uma solução. E se não encontra nenhuma dessas coisas com facilidade, ela continua buscando, sem parar, sem descanso. É por isso que o barulho aumenta justamente nos momentos mais difíceis, porque a incerteza é insuportável para um cérebro que foi moldado para sobreviver. Um cérebro que aprendeu, desde os tempos mais remotos, que não saber o que vai acontecer em seguida pode significar perigo. Então ele prefere inventar cenários, preferir o pior, preferir a ansiedade constante a ficar no escuro. E você, sem perceber, colabora com esse mecanismo. Você começa a se perguntar: por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? E se isso significar que tudo vai continuar piorando? Cada uma dessas perguntas parece legítima, parece responsável, parece até inteligente. Mas o que elas realmente fazem é alimentar um loop. Porque não existe resposta definitiva. Não existe uma explicação completa que acabe com a dor. E quanto mais você busca, mais a mente se convence de que ainda não pensou o suficiente, de que falta mais uma análise, mais uma possibilidade, mais um cenário. É a ilusão de que pensar mais vai resolver o problema. Só que na maioria das vezes o problema não está sendo resolvido. Ele está sendo ruminado, mastigado sem parar, transformado em um filme que roda na sua cabeça com variações infinitas do mesmo sofrimento. E aqui entra a armadilha mais cruel. Quanto mais você sofre com esse barulho, mais a mente se agarra a ele, porque o sofrimento começa a funcionar como uma prova de que algo precisa ser feito, uma prova de que você se importa, uma prova de que ainda não desistiu. Então, parar de pensar sobre aquilo parece perigoso, parece abandono, parece irresponsabilidade. A mente te convence de que o silêncio seria uma traição. E é assim que você fica preso, não apenas pelo que aconteceu lá fora, mas pela própria necessidade de continuar reagindo ao que aconteceu. O impulso de explicar, de prever, de controlar o incontrolável se torna mais forte do que a própria dor original. Você não está louco, você não está fraco, você está apenas operando com um sistema mental que foi projetado para um mundo diferente do que você vive hoje. Um sistema que ainda acredita que gritar internamente é uma forma de proteção. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz enquanto está no meio desse barulho. E se a mente não estivesse te protegendo, e estivesse apenas repetindo um padrão antigo que já não serve mais? Os estoicos olharam para esse mesmo mecanismo há mais de 2000 anos. Eles viram exatamente essa tendência humana de se destruir tentando controlar o que não pode ser controlado. E chegaram a uma conclusão que muda completamente o jogo. Não é sobre calar a mente à força, não é sobre forçar pensamentos positivos, não é sobre negar o que está doendo, é sobre algo muito mais simples e muito mais poderoso. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se em algum momento deste vídeo você já se reconheceu nesse barulho interno, nesse loop de explicações, previsões e cobranças, deixa um comentário aqui embaixo com uma palavra só: reconheci. Isso me ajuda a entender quantas pessoas estão passando exatamente por isso agora, e de quebra, cria um registro simbólico,
O momento em que você admite pela primeira vez que o verdadeiro problema talvez não seja só o que aconteceu lá fora, porque a resposta que os estoicos encontraram não está no que aconteceu, está em algo que quase ninguém questiona de verdade. O que realmente está sob seu controle e o que nunca esteve. Existe uma linha invisível que separa duas realidades completamente diferentes. De um lado, tudo aquilo que realmente depende de você. Do outro, tudo aquilo que nunca dependeu e nunca vai depender. A maior parte do barulho mental nasce exatamente quando essa linha é ignorada. Você perde uma oportunidade, alguém te decepciona, um plano desmorona, uma notícia chega sem aviso e, imediatamente, a mente começa a agir como se pudesse voltar no tempo, mudar decisões de outras pessoas, controlar resultados que já estão fora das suas mãos. Ela se comporta como se o mundo inteiro ainda estivesse sob negociação, mas não está. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, resumiu isso de forma quase brutal, de tão clara. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E a raiz de quase todo o sofrimento desnecessário está em tratar como se estivesse sob controle aquilo que nunca esteve. Pense comigo. Você controla a forma como responde a uma conversa difícil. Você não controla se a outra pessoa vai mudar de opinião. Você controla o esforço que coloca em um projeto. Você não controla se o mercado, a sorte ou o timing vão colaborar. Você controla a disciplina com que cuida da sua saúde. Você não controla se um diagnóstico inesperado vai aparecer. Você controla a honestidade com que enfrenta uma perda. Você não controla o fato de que a perda aconteceu. A mente, no entanto, raramente respeita essa divisão. Ela confunde duas frases que parecem parecidas, mas são completamente diferentes. Eu deveria poder mudar isso, e isso realmente depende de mim. A primeira é desejo, a segunda é realidade. E quando o desejo vence a realidade, o barulho começa. Porque gastar energia tentando controlar o incontrolável é como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. E quanto mais escapa, mais a mente grita, mais se desespera, mais se convence de que ainda não tentou o suficiente. O resultado é um cansaço profundo, não apenas emocional, um cansaço existencial. A sensação de estar lutando contra algo que não pode ser vencido, e pior, de estar perdendo essa luta todos os dias. Mas existe um alívio quase imediato quando a linha finalmente é respeitada. Não é um alívio de quem desistiu, é o alívio de quem parou de gastar força no lugar errado. Quando você olha para uma situação difícil e consegue separar, com honestidade, o que ainda está nas suas mãos do que já saiu delas, algo muda na qualidade do silêncio interno. O barulho não desaparece de um segundo para o outro, mas ele perde volume, porque uma parte enorme da energia que o alimentava deixa de ser desperdiçada. Isso não é aceitação passiva. Aceitar passivamente seria cruzar os braços e dizer: não há nada que eu possa fazer. O estoicismo nunca ensinou isso. O que ele ensina é reconhecer os limites reais do seu poder, para então usar esse poder com precisão onde ele realmente existe. É a diferença entre empurrar uma parede de concreto com todas as forças e, em vez disso, caminhar até a porta que está aberta ao lado. A parede continua lá, o obstáculo continua real, mas você para de se destruir tentando atravessá-la com o ombro. E é nesse momento que o primeiro verdadeiro silêncio começa a aparecer. Não o silêncio de quem fingiu que nada aconteceu, mas o silêncio de quem finalmente parou de brigar com o que não pode ser mudado e voltou a atenção para o único território que ainda lhe pertence. Ainda assim, mesmo depois de enxergar essa linha com clareza, algo continua acontecendo. A mente não desiste fácil. Ela aceita por alguns instantes que certas coisas não estão sob seu controle. E logo em seguida começa a inventar histórias sobre o que isso significa. Histórias sobre fracasso, sobre injustiça, sobre o que aquilo diz a respeito de você, sobre o que ainda pode acontecer de pior.
Mesmo sabendo o que está sob seu controle, a mente continua fabricando narrativas. E é exatamente nessas narrativas que mora o verdadeiro inimigo do silêncio. As histórias que você conta a si mesmo. O evento é neutro. Essa frase parece simples demais para carregar tanto peso, mas ela é uma das verdades mais difíceis de engolir quando a vida está doendo. Uma porta se fecha, um plano falha, alguém parte, uma conta não fecha, uma notícia chega. O fato em si é apenas isso, um fato, algo que aconteceu no tempo e no espaço, sem adjetivos, sem moral, sem veredito final sobre o seu valor como pessoa. Mas a mente quase nunca deixa o fato em paz. Ela imediatamente começa a costurar uma história em cima dele. E é essa história, não o acontecimento, que transforma um momento difícil em um tormento prolongado. Epicteto disse isso com uma clareza que ainda hoje corta fundo. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Leia de novo, devagar. Não é o que aconteceu. É o que você decidiu que aquilo significa. E a maior parte dessas decisões acontece tão rápido que você nem percebe que foram tomadas. Elas chegam disfarçadas de verdade absoluta. Isso é injusto. Eu merecia melhor. Sempre acontece comigo. Nunca vou conseguir sair disso. Isso prova que eu não sou bom o suficiente. Se aquilo não tivesse acontecido, minha vida estaria em outro lugar. Cada uma dessas frases parece um diagnóstico. Mas nenhuma delas é um fato, são julgamentos, interpretações, histórias que a mente escreveu em tempo real e apresentou como realidade. O problema é que, uma vez que a história está escrita, ela começa a se alimentar sozinha. Cada novo pensamento reforça o anterior, cada emoção confirma a narrativa, e logo você não está mais lidando com o que aconteceu. Está lidando com o romance inteiro que a mente construiu a partir de um único capítulo. Existe uma forma prática de começar a desmontar isso. Chama-se separar o fato bruto da interpretação. O fato bruto é aquilo que uma câmera registraria, sem comentários, sem trilha sonora dramática. Exemplo: fato bruto. A proposta foi recusada. História: eles não acreditaram em mim. Eu não sou bom o suficiente. Minha carreira está acabada, nunca vou conseguir nada melhor. Outro exemplo, fato bruto. A pessoa não respondeu a mensagem. História: ela está me ignorando. Eu fiz algo errado. Vou ficar sozinho. Ninguém realmente se importa. Quando você força a mente a voltar para o fato bruto, algo interessante acontece. O peso diminui. Não porque o problema desapareceu, mas porque a história exagerada perde parte da sua autoridade. Você começa a enxergar que grande parte da dor não vinha do evento, vinha do romance que você estava escrevendo sobre ele. E aqui está o poder real dessa prática. Você não precisa eliminar o pensamento negativo. Você só precisa reconhecê-lo como interpretação, como uma versão possível dos fatos, não como a única versão verdadeira. Isso cria um espaço, um pequeno intervalo entre o que aconteceu e o que você está sentindo sobre o que aconteceu. E nesse intervalo existe uma liberdade que antes parecia impossível, porque se a história pode ser questionada, ela também pode ser reescrita. Não com mentiras otimistas, não com frases motivacionais vazias, mas com uma descrição mais limpa, mais honesta e mais precisa. Em vez de "minha vida está arruinada", talvez seja apenas "isso não saiu como eu esperava e agora preciso decidir o próximo passo". Em vez de "eu sempre fracasso", talvez seja "desta vez não funcionou e existem razões específicas que posso analisar sem me destruir no processo". A diferença parece sutil, mas ela muda a qualidade do ar dentro da sua cabeça. Ainda assim, mesmo quando você começa a enxergar as histórias, algo mais profundo continua operando. Porque não basta apenas ver a narrativa. A mente tem uma necessidade quase instintiva de reagir a ela, de responder, de se defender, de se justificar, de se atacar, de fazer alguma coisa com aquele pensamento. E é exatamente aí que mora a próxima camada do barulho. Quando você começa a enxergar as histórias que conta a si mesmo, surge uma pergunta ainda mais profunda. E se o problema não for apenas o que você pensa?
mas a própria necessidade de reagir a cada pensamento como se ele fosse um comando. O poder silencioso da não-reação. Ter um pensamento não é o problema, ser arrastado por ele é. Essa diferença parece pequena quando a gente lê, mas na prática ela separa duas formas completamente diferentes de viver dentro da própria cabeça. A mente vai continuar produzindo pensamentos. Isso não é uma falha, é o que mentes fazem. Elas comentam, preveem, julgam, lembram, inventam cenários, especialmente quando algo dói. O erro está em tratar cada um desses pensamentos como se fosse uma ordem, como se fosse uma verdade absoluta que exige resposta imediata. É aí que o barulho se transforma em tempestade. Um pensamento isolado chega. E se isso não der certo, se você apenas notar a presença dele, ele tende a perder força, passa, como uma nuvem. Mas se você reage, se entra na conversa, se começa a argumentar, se tenta provar que está tudo bem ou que está tudo perdido, aquele pensamento ganha corpo, ele chama outros, vira um debate interno, vira ansiedade, vira um filme completo, rodando sem o seu consentimento. A reatividade é o combustível, e a maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo sem perceber. Cada preocupação é respondida, cada medo é analisado, cada julgamento é defendido ou combatido. A mente fala e você responde. A mente acusa e você se justifica. A mente prevê o pior e você tenta se preparar emocionalmente para algo que ainda nem aconteceu. É um diálogo constante. E diálogos constantes não produzem silêncio. Os estoicos entenderam isso com uma clareza quase cirúrgica. Eles não tentavam eliminar os pensamentos, tentavam interromper a fusão automática com eles, criavam uma pausa deliberada entre o impulso e a resposta. Imagine a cena. Algo acontece. A mente dispara uma reação emocional forte. Em vez de agir imediatamente a partir daquela emoção, a pessoa para, nem que seja por poucos segundos. Observa o que está surgindo sem se identificar completamente com aquilo. Não suprime, não alimenta, apenas deixa existir por um momento sem obedecer. Essa pausa é o início do silêncio real, porque o silêncio mental não é a ausência de pensamentos, é a ausência de escravidão aos pensamentos, é a capacidade de deixar um conteúdo mental surgir e se dissolver sem que ele determine o seu estado interno ou as suas próximas ações. Quando você pratica isso, algo muda na textura da experiência. O pensamento ainda aparece, às vezes com a mesma intensidade de sempre, mas agora existe um pequeno espaço entre você e ele, um intervalo, e nesse intervalo você recupera uma liberdade que parecia perdida, a liberdade de não precisar responder a tudo o que a mente apresenta. Não é passividade, não é indiferença, é precisão. É escolher conscientemente onde colocar a sua energia em vez de deixar que qualquer pensamento barulhento decida por você. E quanto mais você treina essa não reação, mais o barulho perde autoridade. Ele continua existindo, mas deixa de mandar, deixa de ser o diretor da sua vida interna, vira apenas ruído de fundo, presente, mas não soberano. Essa pausa cria espaço, um espaço precioso, um espaço de clareza, um espaço onde você finalmente consegue respirar dentro da própria cabeça. Mas a vida continua difícil. Os problemas não desaparecem só porque você parou de reagir automaticamente a eles. As circunstâncias seguem sendo o que são. E é aqui que surge a pergunta inevitável: o que fazer com esse espaço quando a realidade lá fora ainda exige resposta? Os estoicos não paravam na aceitação, eles iam além. Amor fati, quando aceitar vira força. Aceitar não é desistir. Essa é uma das confusões mais comuns e mais danosas quando se fala de enfrentar o que deu errado. Muita gente ouve a palavra aceitação e imagina alguém de cabeça baixa, braços cruzados, esperando a dor passar. Alguém que desistiu de lutar. Alguém que se resignou. Mas o que os estoicos propunham era quase o oposto disso. Eles falavam de uma aceitação ativa, uma aceitação que não se curva, se fortalece.
Existe um conceito que atravessa séculos e chega até nós com uma força particular: amor fati. A expressão, tornada famosa por Nietzsche, carrega um eco profundamente estoico. Significa amar o destino, não apenas suportá-lo, não apenas tolerá-lo, mas abraçá-lo como parte do tecido da própria existência. Parece absurdo no começo. Como alguém pode amar o que dói? Como alguém pode querer aquilo que tirou oportunidades, quebrou planos, feriu expectativas? A resposta não está em gostar da dor. Está em reconhecer que a realidade já aconteceu, que brigar com ela é gastar força em uma guerra já perdida, e que a única escolha verdadeira que resta é decidir o que você vai fazer com o material que a vida colocou nas suas mãos. É a diferença entre perguntar por que isso aconteceu comigo e perguntar o que posso fazer com o que aconteceu. A primeira pergunta olha para trás e procura um culpado. A segunda olha para frente e procura um caminho. Quando você muda a pergunta, muda também a qualidade do silêncio interno, porque a mente deixa de ficar presa no tribunal do passado, julgando, acusando, lamentando, e começa a trabalhar com o que ainda é possível. O obstáculo deixa de ser apenas um muro, ele se torna matéria-prima. Há uma ideia estoica poderosa que resume isso com precisão: o obstáculo é o caminho. Não significa que o obstáculo seja agradável, significa que ele é o terreno real onde você está, e que tentar contorná-lo eternamente ou fingir que ele não existe só prolonga o barulho. Quando você decide usar o obstáculo, em vez de apenas sofrer com ele, algo se reorganiza dentro de você. A energia que antes alimentava a revolta começa a alimentar a construção. A atenção que antes ficava presa no "isso não devia ter acontecido" se volta para "já que aconteceu, o que isso torna possível agora". Isso não é otimismo barato, não é negar a perda, não é fingir que doeu menos. É uma postura de quem se recusa a deixar que a adversidade tenha a última palavra sobre quem ele se torna. E é exatamente aí que o silêncio se aprofunda. Porque grande parte do barulho mental não vem do fato em si, vem da luta interna contra o fato, da recusa em deixar que a realidade seja o que ela é. Quando essa luta diminui, o volume baixa. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de se dividir em dois. Uma parte tentando viver o presente e outra parte brigando com o passado. Você se torna inteiro de novo. Inteiro diante do que é. Inteiro na decisão de seguir. Inteiro na escolha de transformar o peso em combustível. Amor fati não é uma emoção que aparece de repente. É uma decisão que se pratica. Uma forma de se posicionar diante da vida que diz: isso também faz parte, e eu não vou desperdiçar isso. Agora você tem a base. Você entende a linha entre o que controla e o que não controla. Você começa a enxergar as histórias que a mente inventa. Você pratica a pausa antes de reagir. E você transforma a aceitação em força ativa. Mas teoria sozinha não silencia a mente às 3 da manhã. Quando o barulho volta, e ele volta, não basta lembrar dos conceitos. É preciso ter um treino, uma forma prática, repetível, quase física, de trazer a mente de volta ao silêncio. E essa forma existe. Práticas que criam silêncio real. Teoria sem prática é só conversa bonita. Você pode entender perfeitamente a dicotomia do controle, enxergar as histórias que a mente inventa, praticar a pausa e até abraçar a ideia de amar o destino. E ainda assim, às 3 da manhã, o barulho volta com a mesma força de sempre. Porque o silêncio mental não é um insight, é um treino. É o resultado de exercícios deliberados, repetidos, quase físicos, que aos poucos reprogramam a forma como você reage ao que acontece dentro da sua cabeça. Não são técnicas místicas, não exigem horas de meditação em posição perfeita. São ferramentas simples, usadas pelos estoicos há séculos e que continuam funcionando porque mexem diretamente no mecanismo da reatividade. A primeira delas é o exame noturno. Antes de dormir, reserve alguns minutos, não para fazer uma lista de tarefas, não para planejar o dia seguinte, mas para revisar o dia que passou com honestidade e sem julgamento cruel. O que aconteceu? Como você reagiu?
Em que momentos a mente tomou o controle e arrastou você para o barulho? Em que momentos você conseguiu manter a clareza? Escreva se puder, ou apenas pense com atenção. O objetivo não é se punir, é limpar. É tirar do sistema mental o que ficou emperrado durante o dia. Quando você nomeia o que aconteceu e como respondeu, a mente para de ficar ruminando sozinha na escuridão. O exame noturno funciona como uma espécie de faxina interna. Você fecha o dia de propósito, em vez de deixar que ele continue aberto dentro da sua cabeça até o sono chegar, ou não chegar. A segunda prática é mais desconfortável e por isso mais poderosa, a premeditatio malorum, literalmente a premeditação dos males. Você ensaiar mentalmente com calma e deliberação algumas das coisas que podem dar errado, não para se torturar, para reduzir o choque. Quando a mente já visitou aquele cenário possível, ela perde parte do poder de surpreender e desestabilizar. Você não fica imune, mas fica menos refém. A adversidade, quando chega, encontra alguém que já considerou a possibilidade dela existir. E isso muda completamente a intensidade da reação inicial. A terceira ferramenta é a visão de cima. De vez em quando o barulho estiver alto, experimente dar um passo mental para trás. Imagine-se vendo a situação de muito longe, da altura de uma montanha, ou de uma perspectiva ainda maior, a sua vida inteira, a cidade, o país, o tempo passando. Aquilo que agora parece enorme e urgente começa a ocupar um espaço mais realista. Não porque deixa de importar, mas porque recupera a proporção. Os estoicos usavam essa perspectiva cosmopolita para lembrar que somos parte de algo maior e que a maior parte das tempestades mentais é local, temporária e vista de longe, bem menos definitiva do que parece. E existe ainda o treino mais simples e mais acessível de todos: a pausa com respiração e observação sem julgamento. Várias vezes ao dia, especialmente quando notar que a mente começou a acelerar, pare por 20 ou 30 segundos. Não para esvaziar a mente, apenas para observar o que está acontecendo nela sem entrar na conversa. Um pensamento surge, você nota, ele passa, outro vem, você nota de novo, sem discutir, sem concordar, sem combater, só presença. Essa prática, repetida com consistência, fortalece o músculo da não reação que falamos antes. Ela cria aos poucos o hábito de não se fundir automaticamente com cada conteúdo mental. Por fim, a prática mais importante talvez seja esta: tratar a adversidade do dia como laboratório e não como tragédia. Cada momento difícil se torna uma oportunidade de treinar. A conversa tensa, a notícia ruim, o plano que não saiu como esperado. Em vez de apenas sofrer com eles, você pergunta: o que posso praticar aqui? A separação entre o que controlo e o que não controlo. A identificação da história que estou contando. A pausa antes de reagir. O uso do obstáculo como caminho. Quando a vida se torna o próprio ginásio, o silêncio deixa de ser um estado raro e passa a ser uma habilidade em construção. Essas práticas não prometem que a mente nunca mais vai fazer barulho. Prometem algo mais realista e mais valioso, que você terá ferramentas concretas para voltar ao silêncio cada vez mais rápido, e que com o tempo, o intervalo entre o barulho e o retorno à clareza vai diminuir. Quando essas práticas começam a funcionar, algo muda. Não é que a vida fica fácil, é que você deixa de ser o mesmo dentro dela, e é exatamente aí que está a verdadeira transformação. O silêncio como posição de poder. Quando as práticas começam a fazer efeito, algo muda de lugar dentro de você. Não é que os problemas desaparecem, não é que a vida fica leve de repente, não é que a mente se cala para sempre. É mais sutil e mais profundo. Você deixa de ser o mesmo dentro da adversidade. O silêncio que começa a aparecer não é um vazio, não é uma mente em branco, sem conteúdo, sem emoção, sem memória. É uma mente que recupera a capacidade de escolher. Uma mente que deixa de ser um campo de batalha e se torna um instrumento preciso. Antes, qualquer ruído externo encontrava em você um amplificador pronto. Uma preocupação batia na porta e encontrava a casa inteira aberta. Um pensamento negativo surgia e imediatamente ganhava microfone, plateia e poder de decisão. Agora existe um filtro, existe um espaço,
Existe alguém em casa que decide o que entra, o que fica e o que é apenas observado enquanto passa. E essa diferença muda tudo. A pessoa que conquista esse silêncio age diferente. Não porque se tornou fria, mas porque deixou de ser arrastada. As decisões saem de um lugar mais estável. As respostas às ofensas, aos fracassos, às perdas, saem com menos pressa e mais intenção. Até o sofrimento muda de qualidade. Ele continua existindo, porque a vida continua doendo em alguns pontos, mas deixa de ser total. Deixa de ocupar todos os cômodos da consciência ao mesmo tempo. Você sofre, mas não se perde no sofrimento. Essa é a liberdade real que o estoicismo oferece. Não a liberdade de controlar o mundo, não a liberdade de nunca mais sentir dor, mas a liberdade de não entregar o seu estado interno como refém de cada acontecimento externo. O mundo lá fora continua tendo poder. Ele pode tirar oportunidades, pessoas, planos, conforto. Pode mudar as circunstâncias sem pedir licença, mas existe um território que ele não consegue invadir sem a sua permissão, o espaço onde você decide o que vai alimentar com atenção. E esse é o único território que realmente importa no fim das contas. Porque enquanto você for vítima do barulho, qualquer vitória externa será frágil. Qualquer conquista poderá ser desfeita por uma única noite de ruminação. Qualquer momento de paz poderá ser invadido por um pensamento que você não sabe interromper. Mas quando você se torna senhor da própria atenção, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que com recaídas, algo fundamental se inverte. Você para de viver à mercê e começa a viver a partir de um centro. O silêncio, então, deixa de ser fuga, deixa de ser ausência, deixa de ser um estado passivo de quem se desligou do mundo. Ele se torna uma posição de poder, a posição de quem ocupa o único lugar que ninguém pode tomar à força, a posição de quem age no mundo sem ser completamente definido pelo mundo. É a transformação final deste caminho, de alguém que era arrastado pelo barulho para alguém que, mesmo ouvindo o barulho, escolhe onde colocar o peso da sua consciência. Essa liberdade não é um destino final. Ela não chega um dia e fica para sempre, como um troféu que você coloca na prateleira. É um estado que precisa ser mantido. Uma posição que exige retorno constante, e a forma de mantê-la é mais simples e mais exigente do que a maioria imagina. Como continuar quando o barulho voltar? O silêncio não é permanente. Essa é a verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser dita com clareza, porque se você sair deste vídeo acreditando que, a partir de agora, a mente vai permanecer calma para sempre, você vai se frustrar. E a frustração, ironicamente, vai alimentar ainda mais barulho. O barulho volta, ele volta em dias ruins, em noites longas, em momentos de cansaço, em situações que tocam em feridas antigas. Volta quando você menos espera e às vezes com uma intensidade que parece zombar de tudo o que você aprendeu. E isso não significa que você falhou, significa que você é humano. A diferença entre quem sofre eternamente com o barulho e quem consegue viver com mais clareza não está na ausência de ruído. Está na velocidade do retorno. Está em quanto tempo você permanece perdido dentro da tempestade antes de lembrar que existe um caminho de volta. O retorno deliberado é um gesto simples. Não precisa ser dramático, não precisa de uma cerimônia interna. Muitas vezes é apenas uma frase curta, dita com honestidade. Isso é barulho, eu não preciso segui-lo agora. Ou uma respiração mais consciente. Ou a decisão de separar mais uma vez o fato da história que a mente está contando. Ou simplesmente a escolha de não alimentar o próximo pensamento da cadeia. O gesto em si é pequeno. O poder está na repetição. Cada vez que você retorna, fortalece o músculo. Cada vez que você interrompe o ciclo, mesmo que por poucos segundos, ensina a mente que ela não tem autoridade absoluta. Com o tempo, o intervalo entre se perder e voltar vai encurtando. O que antes durava horas começa a durar minutos. O que durava dias começa a durar uma tarde. Mas existe um inimigo silencioso nesse processo: o julgamento. A tendência de se cobrar por ter falhado, de transformar a própria recaída em mais uma história pesada. Eu já sabia disso e mesmo assim caí de novo. Se eu realmente tivesse entendido, não estaria aqui de novo.
Esse tipo de julgamento é apenas mais barulho disfarçado de autocrítica produtiva. Ele não ajuda, só atrasa o retorno. A regra prática de ouro para os dias difíceis é esta: quando o barulho voltar, a prioridade não é se analisar. A prioridade é voltar. Depois, com a mente mais clara, você pode observar o que aconteceu. Mas no meio da tempestade, o único movimento que importa é o de regresso. Sem drama, sem julgamento excessivo, sem transformar a recaída em prova de incapacidade. Você não precisa acertar sempre. Precisa apenas continuar voltando. Essa é a manutenção real da liberdade que conquistamos. Não a manutenção de um estado perfeito, mas a manutenção da capacidade de retornar, uma vez após a outra, ao único território que realmente nos pertence. Você agora tem um mapa, mas o mapa sozinho não caminha. O que você fará com ele começa no momento em que este vídeo terminar. Conclusão e chamada à ação. Chegamos ao fim deste caminho, do barulho, que ninguém vê, até a compreensão de que a mente não está quebrada. Ela apenas faz o que foi treinada a fazer. Da linha invisível entre o que controlamos e o que nunca controlamos. Das histórias que inventamos e do poder de separá-las dos fatos. Da pausa deliberada que interrompe a reação automática. Da aceitação que se transforma em força. Das práticas simples que treinam o retorno. E, por fim, da descoberta de que o silêncio não é fuga, é posição de poder. Tudo isso se resume a uma única verdade prática: o verdadeiro silêncio começa no instante em que você decide parar de alimentar o barulho. E essa decisão pode ser tomada agora, não amanhã, não quando a vida melhorar, não quando os problemas forem resolvidos, agora, neste momento, com a mente exatamente como ela está. Porque a vida vai continuar dando errado em algum momento. Isso não é pessimismo, é realismo. Planos vão falhar, pessoas vão decepcionar, circunstâncias vão mudar sem pedir licença. O externo nunca esteve completamente sob nosso domínio e nunca estará. A diferença não estará no que acontecer lá fora. A diferença estará em quem você se torna dentro desse errado. Você pode continuar sendo arrastado pelo monólogo interno, reagindo a cada pensamento como se fosse uma ordem, gastando energia no incontrolável e transformando cada dificuldade em um tormento prolongado. Ou pode escolher, uma vez após a outra, ocupar o único território que ninguém pode tirar de você, o espaço onde decide o que merece a sua atenção. Se este vídeo te tocou de alguma forma, eu quero te fazer um convite simples e concreto. Escolha apenas uma prática do que ouvimos aqui, só uma: o exame noturno, a premeditação dos males, a visão de cima, a pausa com respiração, ou simplesmente a decisão de separar fato de história na próxima vez que o barulho começar. Aplique essa única coisa nas próximas 24 horas. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. E se quiser, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te marcou. Ou simplesmente escreve a palavra silêncio. Isso cria um registro, um pequeno compromisso simbólico com você mesmo. Se este tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não como obrigação, mas como forma de continuar aprofundando um estoicismo que não fica só na teoria, um estoicismo que serve exatamente para os dias em que tudo parece dar errado. Agora a pergunta final fica com você. Quando tudo parecer dar errado de novo, você vai deixar a mente gritar ou vai escolher o silêncio?